Shalom, povo de Deus! Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui juntos mais uma vez para a gente compartilhar a palavra, para a gente adorar o nosso Deus, para a gente orar junto. Isso é bênção, é graça do nosso Deus. Vamos orar para a gente começar esse tempo bom? Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por esse tempo que a gente tem para te adorar, para te engrandecer, Deus, para compartilhar da Tua palavra, ser edificado pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse tempo tão bom. Derrame, Pai, da Tua graça, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro,
pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva.
Povo, a gente hoje vai para Deuteronômio 14, mas antes da gente ir para o nosso texto, vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar a Ele que é digno de receber toda a nossa honra, nosso louvor. Ele é o Senhor da glória, vamos adorar Ele. Bênção demais. E pode ir pá, né? Povo, a gente hoje vai para Deuteronômio 14. Esse é um texto que, se a gente fizer uma leitura assim superficial, a gente vai pensar que pouco tem a ver com a gente. Só que quando a gente vai fazer uma leitura a fundo, pensar nas implicações, a gente vai ver que nós temos muitas aplicações dele para a vida da gente, que ele está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Uma vez que mudam-se os sistemas de crença, mas aquilo que se crê não muda na sua essência. Então, a gente vai fazer como a gente tem feito de costume, a gente vai lendo as porções do texto, vai explicando, contextualizando e aplicando ao nosso coração, tá ok? Deuteronômio capítulo 14, diz assim a palavra, o primeiro e o segundo versículo, para a gente começar esse bate-papo. Filhos, sois... Eita, eu errei. Pode editar essa parte. Eu começo da onde? Eu errei a pontuação, cara. Eu começo da de lá de trás da introdução mesmo. Tá, eu acho que vai ficar melhor de tu editar, né? Tá certo. Povo, esse texto da gente hoje é Deuteronômio 14. É o texto que, se a gente fizer uma leitura superficial, a gente vai achar que tem pouco a ver com a gente hoje. No entanto, se a gente mergulhar um pouco mais profundamente no texto, a gente vai entender que ele tem muitas aplicações para a vida da gente. Uma vez que esse texto, ele fala de sistemas de crença. E assim a gente entende que os sistemas de crença podem até mudar, mas aquilo que se crê na sua essência não se muda. Então, na essência, esse texto ele nos desafia, ele nos chama, nos exorta a depender do nosso Deus somente. A gente vai fazer como a gente tem feito de costume, lendo as porções do texto e aí aplicando. E a gente vai começar pelo primeiro e o segundo versículo, tá certo? Filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. O que é que esses dois primeiros versículos dizem? Eles falam de certos costumes que haviam no Egito, por exemplo, e também em Canaã. E que esses costumes, eles diziam respeito aos mortos. Havia, sobretudo no Egito, a crença de que o pós-vida seria mais importante do que a vida propriamente. Então, nesse sentido, a pessoa ela teria que encomendar o seu ritual de salvação muito bem encomendado. Então, eram rituais pormenorizados em que sacerdotes eles deveriam passar uma navalha sobre a cabeça, sobre as sobrancelhas, e assim eles estariam mais próximos às divindades do pós-vida, e eles então encomendariam. Haja vista também outra tradição, perdão, irmãos, do Egito, de terem tumbas tão ornamentadas, sólidas, bem construídas. Até hoje se acham tumbas de grandes dignatários do Egito, para que aquele pós-vida fosse confortável, porque duraria bastante tempo, por assim dizer, uma eternidade. Então, ali deveria haver, então, todo conforto, porque a crença aqui, em essência, é de que a salvação era a pessoa que garantiria, era a pessoa que deveria defender. E talvez hoje a gente diga assim, eu não creio nisso,
eu não creio em nenhuma divindade egípcia ou cananeia, né, ou cananitas, por assim dizer, mas, por outro lado, a gente também pode ser conduzido a crer que a salvação depende da gente, em algum momento. E fazendo assim, a gente abre mão da graça de Deus e a gente se dispõe no nosso coração a preencher todos os pré-requisitos para que a gente então se salve de alguma maneira e a gente procure garantir a nossa vida eterna. O nosso Deus maravilhosamente, ele rompe com isso no coração do povo, dizendo: abra mão de toda perspectiva de autossalvação. Abra mão de toda perspectiva de achar que a salvação pertence a você, de achar inclusive que o pós-vida é mais importante do que a vida. Quando se pensa assim, que o pós-vida é mais importante do que a vida, a pessoa vive de qualquer maneira. E isso aponta para um desespero de vida, onde vale qualquer coisa pela sobrevivência. E que os padrões de certo e errado, a noção então de pecado, ela é relativa. Perdão, irmãos. Ela é relativa. Então, a gente vai ver isso nos versículos seguintes. Deus ele vai prescrever algumas coisas que são bem importantes para a gente e que dizem respeito à nossa vida aqui. E é muito interessante isso que a gente vai ler agora. Presta sua atenção, fica atento, porque a gente vai ler uma porção relativamente longa aqui do texto. A gente vai até o versículo 21, do versículo 3 até o versículo 21, tá certo? Diz assim: não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra monteis, o antílope, a ovelha monteis e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Então aqui Deus descreve aquilo que nós vamos conhecer na tradição aqui do Pentateuco como animais puros, né? Aquilo que a pessoa pode comer sem nenhuma preocupação. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o arganaz, que é um tipo de rato de roedor daquela região, porque ruminam, mas não têm unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo que há nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas, mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis. Imundo vos será. Então, todo peixe que tenha barbatana e escama. Existem peixes cartilaginosos que não têm, então, escamas, né? Então, esses não deveriam ser comidos. Versículo 11. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, que também é uma ave de rapina, a águia marinha, o açor, o falcão, o milhano, segundo a sua espécie. Aliás, o quebrantoço, ele é uma ave de rapina, mas é como se fosse um abutre, né? É uma espécie de abutre. Esses outros, que é um nome pouco comum, a gente açor, milhano, são todas dentro dessas aves de rapina. E todo corvo segundo a sua espécie. Existem alguns detalhes aqui que são importantes da gente saber. Existem alguns desses animais, como por exemplo o corvo, que eles eram animais sagrados para muitas tribos ali da Península Arábica, né? Deus ele está então trazendo uma distinção completa do povo dele para o povo do mundo, né? Por assim dizer. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo,
não se comerá. Toda ave limpa comereis. Por exemplo, aquela ave que descia do céu, que o Senhor mandava ao povo comer, as codornizes, esses poderiam ser comidos sem problema nenhum. Não comereis nenhum animal que morreu por si, ou seja, nenhum animal que encontraram o corpo dele lá, o cadáver dele ali, a pessoa não poderia comer, ela é povo de Deus. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. Se aquela pessoa ela não é povo santo de Deus, então ela não crê nisso, então ela vai fazer conforme ela quiser, né? Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, a gente vê aqui que o nosso Deus ele traz uma distinção completa. Agora, quando a gente olha para essas coisas, a gente de repente pode sentir até um certo asco de alguém dizer assim, comeu morcego, ou uma gaivota, ou qualquer coisa assim. Mas a gente deve levar em consideração algumas coisas, e essas coisas são bem importantes. E isso também traz implicações para a vida da gente, né? A esse período aqui, como eu falei aos irmãos, muitos criam que esses animais, ou alguns deles, eram sagrados e que determinadas formas de preparo deveriam, assim, então, proporcionar o acréscimo de bens materiais à pessoa. Então, por exemplo, no versículo 21, ele fala de cozer o cabrito no leite da própria mãe. Isso não dizia respeito a simplesmente uma forma de preparo, uma receita, por assim dizer, mas dizia respeito a um ritual que fecharia ou selaria um ciclo de vida, onde o leite representaria a vida, e morte, que era o cabrito ali morto, e onde se fecharia uma lógica assim de que aquela divindade, Baal, por exemplo, ela estaria abençoando e traria, através desse ritual, prosperidade àquela casa. Então, da mesma forma como o consumo de outros animais também proporcionaria àquela pessoa que estivesse consumindo os poderes daquele animal, ou de visão, ou de força, e por aí vai. Dessa maneira, a gente percebe que isso traz algumas implicações para a gente aqui. Até onde nós estamos dispostos a ir para prosperar? Até onde nós estamos dispostos a ir para a gente se fazer forte nesse mundo? O desafio do nosso Deus, então, aqui é, em primeiro lugar, a salvação pertence a Ele. E salvação não diz respeito simplesmente ao pós-vida, ao momento que nós fecharmos os nossos olhos aqui nesse mundo. Mas salvação diz respeito a todos os dias, porque o nosso Deus provê para nós todos os dias. Então, andando nos caminhos dele, o Senhor garante a nossa vida. Então, ele coloca para a gente limites saudáveis, éticos, morais, onde a gente deve aprender a depender dele somente. É evidente que nós não estamos sacrificando um cabrito no leite da própria mãe, mas por outro lado, nós cremos em determinados rituais de enriquecimento. Cremos em determinados gurus da nossa época que dizem que se nós seguirmos tais e tais etapas, se fizermos tais e tais passos, nós iremos prosperar como ninguém e que isso é uma fé que depende da gente. Nós temos hoje desde mini coaches, crianças que ensinam a enriquecer, até grandes gurus que dizem como é que a gente deve viver a nossa vida. E assim sendo, a gente acaba abrindo mão da nossa fé em Deus para nós crermos nessas pessoas, para que a gente tenha força, enriquecimento, seja assim próspero nos nossos caminhos. Então, perceba, meus irmãos, que ao longo dos milênios, dos séculos, os sistemas de crença mudam, mas aquilo que se crê, aquilo que se deseja é imutável, permanece o mesmo, assim como a proposta do nosso Deus. E a proposta do nosso Deus consiste exatamente nisso. Você é filho, eu sou seu Deus, eu salvo você, eu caminho com você.
descanse em mim. Esse povo estava saindo de um estado de escravidão e Deus não queria que eles caíssem em outro estado de escravidão, porque a principal escravidão aqui não era o trabalho forçado que se faria no Egito. Antes seria aquela fé que o Egito impunha a esse povo e que enclausurava o coração e trazia condenação à alma, e não simplesmente isso, traria uma cegueira espiritual, de tal modo que o povo era incapaz de observar ou de contemplar ou de abraçar-se com outro confim de ideia que não fosse aquele dali que o Egito estava oferecendo. Através das redes sociais nós vemos isso hoje. Nós temos uma quantidade enorme de informações que nós não conseguimos nem metabolizar intelectualmente. E a gente é assim, super nutrido dessas informações e tudo nos leva a crer que todos estão certos. Através de vídeos, através de fotos, através de stories ou de reels que vão sendo postados dizendo que a vida de todo mundo é muito boa, menos a nossa. O nosso Deus, ele desafia a gente a, antes de olhar para qualquer um desses, a gente não se permite escravizar e a gente entenda que a gente é filho e que filho é tratado como filho e que o pai provê para o filho dentro daqueles limites saudáveis que o pai disse que o filho deveria ter. Significa então que, sendo Deus o nosso Pai, a gente deve completamente abrir mão do nosso trabalho e dizer assim, o meu pai vai me dar e tá tudo certo? Não, muito pelo contrário. Nós fomos criados para o trabalho e Gênesis capítulo 2 fala tanto disso, de um Deus que coloca o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar aquele jardim. Trabalhar é uma bênção, meus irmãos. No entanto, nós não trabalhamos porque nós estamos simplesmente correndo atrás, como se a gente fosse um escravo açoitado o dia inteiro pela nossa própria sobrevivência. E enquanto isso, nos apegamos a qualquer fé que digam que a gente vai melhorar de vida se seguirmos esse ou aquele ritual. Não. Nós trabalhamos porque o nosso Deus nos criou para o trabalho e o nosso trabalho serve para glorificar a Deus. E é isso que o restante desse texto vai dizendo para a gente. Diz assim, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, preste atenção nas entrelinhas desse texto, que aqui tem uma mensagem importante. Ele não está falando simplesmente de dar o dízimo. Ele está falando de uma garantia de Deus de que haverá lavoura. A gente está falando, meus irmãos, de milênios atrás, onde não haviam sistemas de irrigação, adubação química, onde não havia uma previsão do tempo como nós temos hoje, nós não tínhamos ali um calendário avançado como se tem hoje, então tudo era muito incerto. E o povo, para ter certas certezas, aí sim, deveria fazer todos os rituais para tantas divindades quantas fossem possíveis, para que houvesse certa garantia de prosperidade, certa garantia de sobrevivência. Se a gente for pensar nos nossos dias, não muda muito. A gente vive num tempo de muita incerteza, onde a instabilidade política, onde a instabilidade econômica, ela está sempre pairando sobre as nossas cabeças. E muita gente tem muito medo do dia de amanhã, de perder o emprego, de não ter mais. A gente, às vezes, fica incomodado com isso de noite, antes de dormir, pensando de como é que vai ser o dia de amanhã. Você já parou para pensar que quando Deus disse aqui assim, certamente darás os dízimos, Ele está dizendo ao mesmo tempo, você vai dar o dízimo porque eu vou garantir a sua sobrevivência. De modo que dar esse dízimo não significa simplesmente você entrar numa espécie de ritual de toma lá da cá, de barganha com o nosso Deus, mas significa dizer assim, de fato o Senhor há de garantir a sobrevivência. É do Senhor todas as coisas e Ele há de garantir aquilo que eu preciso para sobreviver.
Versículo 23 diz assim: E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E aqui Deus está dizendo assim, olha, esse dízimo você participa dele. Esse dízimo, para Deus, meus irmãos, ele não tem um valor prático, por assim dizer. Deus não precisa de dinheiro. O que é que o nosso Deus faria com a matéria que a gente entregaria a ele? Ele não tem necessidade disso. Ele cria aquilo que não existe através da sua fala. Mas o que é que ele está querendo dizer aqui a esse povo? Vocês pertencem a mim. E quando ele aponta aqui para comer o primogênito aqui desses animais, de vacas e de ovelhas, eu quero que os irmãos lembrem que lá no Egito, o primogênito de cada animal, assim como o primogênito de cada ser humano, ele seria uma figura divina, porque teria ali uma preferência dos deuses, seria ali como se fosse uma figura de um Deus encarnado, né? Então, Deus está dizendo aqui, não existe isso. Quem garante sou eu. Só há um Deus. Então, no momento de aflição, no momento em que você estiver com o coração pesado, com preocupações pelo dia de amanhã, naquilo que diz respeito ao material, olhe para Deus. Descanse nele. Dê o seu dízimo com tranquilidade, porque o Senhor há de prover para você e para sua casa. Você é filho, meu irmão. E filho recebe tratamento de filho. O texto continua. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Trocando em miúdos, se você morar longe do templo, né? E naquela época se deveria trazer as ofertas ao templo ou ao tabernáculo, né? Nesse período aqui do Pentateuco, se deveria levar ao tabernáculo, e Deus já estava dizendo assim, olha, vocês vão estar na terra prometida, vocês morarão na terra prometida. Então, não se preocupe com relação a isso, porque eu garanto o futuro de vocês. Quando vocês chegarem lá, mas se acontecer de vocês se espalharem pela terra e for longe da casa de vocês, você pode vender e levar. O que nosso Deus está querendo dizer com isso? Que não é o simples fato do ritual, mas é aquilo que o coração carrega dentro de si. Que o nosso Deus, ele quer muito mais o seu coração do que o ritual propriamente dito. Então, inclusive, num transporte como esse, um animal poderia morrer no caminho e como é que ficaria, não é? Então, nosso Deus, ele diz assim, olha, você pode vender, levar o dinheiro e entregar lá no templo. Não tem dificuldade nenhuma, é o costume que nós guardamos até hoje, meus irmãos. É aquilo que a gente hoje tem moeda corrente e ninguém mais está recebendo com animais, né? Na base do escambo. Então, o nosso Deus, ele guarda os princípios. Então, a gente tem uma liberdade diante do nosso Deus que a gente nem imagina. Porque Deus está dizendo assim, olha, eu garanto o futuro. Presta muita atenção nesse termo que aparece aqui no versículo 24, porque de repente ele passou desapercebido por você. Ele diz assim, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Meu irmão, tenha calma que a bênção vem. A bênção chega, meus irmãos. Agora, algo que é importantíssimo e que distingue a gente de uma proposta coach, por assim dizer, ou de teologia da prosperidade, é que a bênção da gente não é um fim em si mesma.
A gente não carrega essa bênção de Deus, portanto, como se fosse uma espécie de amuleto sagrado, onde Deus ele só me abençoa, só me abençoa, só me abençoa, eu só faço enriquecer, né? A proposta divina não é essa. Mas é fazer a gente entender que nós fazemos parte de um todo maior e que somos de um Deus que redime a terra e que quer nos usar como instrumentos para redimir a terra, para ser bênção aonde a gente está. Então, essa daí é a proposta de Deus. Preste atenção no restante desse versículo. Esse versículo 26 diz assim: esse dinheiro dá-los por tudo que deseja a tua alma, por vaca, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, e tu e a tua casa. E Deus está dizendo assim, olha, eu garanto a sua manutenção, você pode comer na presença do seu Deus. A noção aqui é o seguinte: existiam holocaustos e sacrifícios. Os sacrifícios eles eram um pouco diferentes do holocausto. O holocausto queimado, o animal seria colocado ali no altar e ele ficaria só a cinza depois que o holocausto terminasse. Já o sacrifício era uma festa onde o ofertante comia uma parte, o sacerdote também comeria outra parte, e uma parte ficaria para o templo. Isso era o que se chamava de oferta de paz. Então significa que ali havia uma festa, onde nós celebramos a nossa paz com Deus, e o nosso Deus está em paz com a gente, né? Ao fim de versículo 27, porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Aí a gente entendeu o motivo da bênção. Deus ele caminha esse texto todo em detalhes e pormenores para nos dizer basicamente isso daqui. Aquilo com o que ele nos abençoa, a gente deve abençoar a quem precisa. O levita, aquele que era o homem de Deus que habitava o templo, que deveria ser responsável pelo culto a Deus, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, ou seja, aquelas figuras mais desamparadas da sociedade, que não tinham sustento. Deus tem um olhar todo especial para essas pessoas. Em outras etnias dali da circunscrição do povo de Deus, certamente essas pessoas se tornariam escravos, prostitutas, ainda que cultuais, ou morreriam. Ninguém ligaria. Mas nos estatutos de Deus, a gente percebe isso, que Deus ele ampara e que nós somos os responsáveis por essas pessoas, de modo que toda prosperidade com a qual Deus nos abençoa não deve ser um fim em si mesmo, para usufruto nosso, mas sim para redimir a terra. Esse é o caminho da gente. É para isso que Deus nos abençoa. Então Deus ele não tem interesse somente em nos colocar numa posição de muito conforto e nos isolar do mundo, como se ele fosse um Deus particular, uma espécie de gênio da lâmpada que a gente faz um desejo, ele atende e todo mundo está sempre muito feliz. Mas a gente deve ter um olhar para aquilo que nós podemos abençoar. Quem é que precisa de nós hoje? É certo que no nosso dia a dia a gente está tão ocupado sempre com tantas atividades que a gente às vezes esquece isso. E no nosso momento de cansaço a gente diz assim: eu quero a minha casa, o meu conforto, o meu lazer, e a gente esquece do resto. É certo que quando a gente recebe algum dinheiro a gente diz assim: o que é que de sonho meu eu vou realizar com esse dinheiro? Qual é a minha vontade para isso daqui? Quando na verdade a gente deve dizer: meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque ao Senhor pertence o ouro e a prata. Então a gente aqui está ajustando
as coisas da vida. Nessa perspectiva, o dinheiro ele não se torna um ídolo para a gente. Os bens materiais não se tornam um ídolo da gente, porque isso também pode escravizar a gente. Deus ele não quer que a gente seja escravo. Já disseram com muita razão que o dinheiro ele é um excelente escravo, mas ele é um péssimo patrão. E de fato, a gente, quando se apega àquilo que é material, a gente está nas mãos de um terrível senhor de escravos, porque ele trabalha sempre com ameaça. E quando ele ameaçar e ir embora, a gente tem uma sensação de orfandade terrível, apesar dele viver açoitando a gente. Esse é Mamon. E o que é que o nosso Deus faz? Ele coloca a gente no lugar da gente e ele diz assim: todo ouro e prata é meu, eu abençoo você, abençoo a sua casa, mas isso não é um fim em si mesmo. Olhe para o que você tem e pense, como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso redimir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu possuo? E aí a gente caminha assim nos braços do nosso Deus, que é o Senhor dos Senhores e que garante a nossa vida e salvação. Amém, povo de Deus? Bênção demais. Vamos orar? Agradecer a Deus esse tempo bom que a gente tem na presença dEle? Oremos. Pai de misericórdia, o Senhor é bom. O Senhor está conosco, Deus. E esse capítulo fala tanto ao nosso coração sobre garantias tuas, Deus, de que o Senhor é conosco, Pai. E que mais do que isso, o Senhor nos quer usar. E, Pai, a gente te pede isso, usa cada um de nós e tudo aquilo que o Senhor nos dá para abençoar, Deus. Para a gente fazer bem, Deus. Nos guia, Pai, nessas ações, para que de fato sejam efetivas, Pai. Para que de fato encontrem corações que precisam, Pai, e que através disso enxerguem a Ti e não a nós, Deus. Que eles louvem e glorifiquem a Ti, não a nós, meu Pai. Nos abençoe então em tudo, Pai, aqui na igreja, dando sabedoria, abençoando cada irmão, com bênçãos materiais, segundo a Tua vontade, Deus, mas principalmente centrando o nosso coração na Tua salvação. A Ti, Deus, que és o Senhor da vida, Pai, que deu Teu Filho Jesus para nos salvar. Não permite que a gente esqueça disso, Pai, que a gente ache que a salvação depende da gente, do nosso esforço, do nosso trabalho ou de determinados rituais que ensinam a gente. Nos abençoa, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, você e toda a sua casa, e que essa palavra ela crie raízes no coração de todos nós. Bênção demais, povo de Deus. Deus abençoe. Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, nosso vida, verdade, nossa força e paz, luz sobre as trevas, Redentor, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, no perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, no perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só